Oi, gente, estamos falando mais um pouquinho sobre energia. Agora o assunto é biocombustíveis. Um assunto que vem ganhando peso nos últimos anos, mesmo porque nessa última década a gente teve uma expansão muito grande na produção de biocombustíveis no mundo. Quando eu falo em biocombustíveis no mundo, são aí mais de 95 milhões de toneladas produzidas no ano de 2018. Traduzindo, a gente está por volta de 100 milhões de toneladas produzidas de biocombustíveis. Os Estados Unidos e o Brasil são os dois grandes produtores de biocombustíveis do mundo. Com esse dado aqui, que a gente não fica decorando, não faz sentido decorar número, mas a gente consegue tirar daqui que o Brasil e os Estados Unidos produzem mais ou menos 60% dos biocombustíveis do planeta. São as duas grandes potências nesse aspecto. E quais são os biocombustíveis? O etanol, álcool, que nos últimos anos vem sendo chamado de etanol. Desde 2009 no Brasil se colocou essa nomenclatura para o álcool, mas é a mesma coisa. Dos 95 milhões de toneladas de biocombustíveis que o mundo produz, você está reparando aqui que mais ou menos 2/3 etanol. Então o etanol é o principal biocombustível do mundo. E quem mais produz etanol no planeta? De novo, Estados Unidos e Brasil. Repare que os Estados Unidos produzem o dobro do que o Brasil produz de etanol. A gente sabe que o Brasil é uma potência no etanol, mas os Estados Unidos são uma potência maior ainda nesse aspecto. E o grande comparativo entre Brasil e Estados Unidos é em relação ao quê? Ao produto do qual provém o etanol. No caso dos americanos, milho. No Brasil, cana. Claro que dá para se extrair etanol de outros produtos, mas nesses dois produtos é que você vê a maior parte do etanol mundial. Professor, tem alguma diferença de qualidade? Não. Tem diferença de produtividade. A cana, ela tem quase o dobro da produtividade do milho. Você consegue tirar muito mais etanol de 1 hectare de cana do que de 1 hectare de milho. E a outra grande diferença que alguns apontam é que o milho é um produto voltado necessariamente para alimento, enquanto que a cana ela pode produzir o açúcar, que não é exatamente um alimento básico. Então alguns criticam a produção do etanol de milho porque o etanol de milho acaba ocupando um espaço importante do que o milho que deveria ser um alimento básico. Tá bom? Então, a gente não entra no mérito da qualidade do etanol dos dois países, mas a gente entra nesse mérito da produtividade que é maior do Brasil e do fato do nosso etanol ser oriundo de um produto que não necessariamente é um alimento básico. Tá bom? Mas existe também um outro biocombustível que é o biodiesel. Você faz a somatória, vê que os dois biocombustíveis são etanol e biodiesel, e o biodiesel responde mais ou menos por 1/3 dos biocombustíveis do mundo. E quem mais produz biodiesel no mundo? Agora é a União Europeia. Depois vem Estados Unidos, Brasil e Indonésia. Não se preocupe em decorar ranking. A única coisa que eu te peço é para lembrar que os europeus são mais avançados nesse processo, principalmente os alemães. Se eu separasse a Alemanha aqui, ela estaria mais ou menos empatada com os Estados Unidos na produção de biodiesel. E o Brasil está bem nesse ranking, se você for parar para pensar. Aí, de novo, de onde vem o biodiesel? No caso europeu, vem de óleo usado. Ou seja, os europeus fazem o melhor biodiesel possível, porque eles utilizam exatamente aquilo que não serve, aquilo que não presta para nada, que é o óleo de fritura, o óleo utilizado. Os americanos e os brasileiros produzem principalmente a partir da soja. Aí entra naquela questão de que é alimento, você pode fazer uma crítica a isso. Mas a Indonésia e alguns outros países asiáticos e alguns africanos produzem biodiesel de palma. Palma que no Brasil a gente chama de dendê. Esse é o pior biodiesel que tem. Não no sentido da qualidade, mas no sentido ambiental. Palma é um tipo de produto que está se expandindo muito nesses países tropicais e causa muito desmatamento. Para você ter uma ideia de como que palma está virando uma praga, a União Europeia ela pensa em barrar a importação de biodiesel de palma ou outros produtos de palma. Então falou em palma,
lembre-se que não é uma coisa tão interessante assim. Pode ser um combustível mais limpo, mas ao mesmo tempo desmata muito, tá bom? Então esse é o panorama dos biocombustíveis no mundo. O etanol e o biodiesel. Já em relação ao Brasil, eu posso falar primeiro sobre o biodiesel, depois a gente fala um pouquinho sobre o etanol. O etanol tem mais coisas a se falar, por isso que eu começo pelo biodiesel. Então, quando eu falo em biodiesel no Brasil, eu tenho um histórico bastante recente que fez com que o biodiesel começasse a ganhar incentivos no país. Olha, tanto o biodiesel quanto o etanol são combustíveis muito antigos. Lá no começo do século XX já se sabia que esses combustíveis poderiam substituir a gasolina ou o óleo diesel. Mas começou a ganhar força mesmo como um combustível viável economicamente falando nos últimos tempos. Lá em 1975, o governo brasileiro cria o Pró-óleo, um programa de incentivo à produção de óleos vegetais combustíveis. Você nunca ouviu falar desse programa porque ele não deu certo. A verdade é essa. Teve um outro Pró que o governo criou lá em 1975, que deu muito mais certo, que foi relacionado ao álcool. Esse aqui ninguém nunca ouviu falar. E por que nunca ouviu falar? Porque nos anos 70 houve o aumento do preço do petróleo. A primeira grande tentativa que o Brasil fez de substituir os derivados de petróleo foi em relação ao álcool. E quando o tal do pró-álcool começou a funcionar, nos anos 80, o preço do petróleo despencou. Então isso aí acabou inviabilizando o pró-óleo, do mesmo jeito que também inviabilizou o pró-álcool. Mas o pró-álcool ganhou força, pelo menos, durante a década de 70 e 80. Então você nunca ouviu falar desse programa. Biodiesel no Brasil começa a ganhar força mesmo no século XXI. E eu diria que é muito mais por questões ambientais do que por questões econômicas. Em 2004 é lançado um Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel. Então, novamente, um programa governamental, um programa de incentivo ao uso do biodiesel. E logo na sequência vem a lei. A lei que obriga o diesel brasileiro a ter uma participação de biodiesel. Todo o diesel que é vendido no Brasil tem que ter uma porcentagem de biodiesel. Ou seja, um diesel tirado de produto vegetal ou gordura animal. E essa lei estabeleceu que, no mínimo, 5% desse diesel vendido no Brasil tem que ter o biodiesel. A gente chama isso de B5. A letra B vem de biodiesel e o 5 vem de 5% de biodiesel. Essa lei foi sendo instalada aos poucos, no finalzinho dos anos 2000, e agora ela já está totalmente vigente. Alguns podem até utilizar 10% de biodiesel no diesel que é vendido. Então, o governo brasileiro, no século XXI, assume essa postura de patrocinador do biodiesel no Brasil. Incentivos fiscais, ou seja, redução de impostos sobre o biodiesel. Principalmente sobre o biodiesel que vem de óleo de mamona e de palma. Eu acabei de falar muito mal da palma, mas naquele momento, em 2005, ainda não se via que o dendê, a palma, seria tão prejudicial à, à, à vegetação. Já o óleo de mamona seria muito interessante, porque mamona é uma cultura permanente, são árvores, você não tem que derrubar e plantar novamente. E a mamona, ela não tem uso alimentício. Então eu me lembro que o governo brasileiro da época fez uma certa propaganda da mamona para o mundo, falou bastante da mamona e que o Brasil poderia se tornar uma potência no biodiesel produzindo a partir de uma planta que não traz tantos problemas, que é uma planta permanente, que já é comum em algumas regiões do Brasil. Senhores, incentivos fiscais então para esses dois tipos de óleo. Para a agricultura familiar, aquela ideia de incentivar o pequeno produtor. E principalmente para o óleo que viesse da região Nordeste. Existia até um selo de qualidade social que fazia com que esse biodiesel vindo dessas três origens ele fosse mais barato. Aí você vai me perguntar se isso funcionou? Eu vou dizer que não. Tanto é que o Brasil hoje produz muito biodiesel a partir de soja. Mas pelo menos a lei obrigou o Brasil a produzir o biodiesel. Não foi do jeito que o Brasil gostaria, que
seria de mamona, vindo do Nordeste, da agricultura familiar, mas o Brasil produz biodiesel. E para a gente fechar aqui o nosso histórico, em 2011, a Agência Nacional de Petróleo, que tinha sido criada lá nos anos 90 para criar regulamentos para a indústria petrolífera no Brasil, ela foi expandida e ela também vai tratar dos biocombustíveis. Tanto que boa parte das informações que a gente usa para essa aula, dos dados, vem da ANP, que não é só agência de petróleo, ela também é agência de biocombustíveis. Esse gráfico, ele mostra a expansão da produção de biodiesel no Brasil. Está ali B100, significa que é o biodiesel puro. Então você observa que de 2009 para 2018, você teve aí pelo menos o triplo de produção em 2018 comparado com 2009. Então, essa lei funcionou, o Brasil hoje é um importante produtor de biodiesel no mundo. Então, gente, esse gráfico mostrou que o Brasil aumentou bastante a produção, chegou a 5,4 milhões de metros cúbicos. Não vamos nos preocupar com esses números, eu só gostaria de te mostrar o quê? De onde vem essa produção? Das regiões centro-oeste e sul principalmente. Aqui dá mais de 80% da produção. E quais são os estados que mais produzem? Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Você já está vendo que isso tem uma relação com soja. Tanto que são dois estados importantes na produção de soja no Brasil. O consumo do biodiesel no Brasil é elevado, porque o Brasil consome muito óleo diesel, e se você colocar 5% ou às vezes até 10% de biodiesel no diesel, isso dá um valor razoável. E quando eu falo de onde vem esse biodiesel, e eu digo que é soja, eu não estou exagerando. 70% praticamente do biodiesel brasileiro vem da soja. Gordura animal acaba fazendo aí com que você tenha praticamente o total do biodiesel brasileiro. Mas quando a gente fala em biodiesel, a gente pensa em outras coisas, né? Em outros produtos diferentes. E realmente o Brasil pode produzir de outros produtos o seu biodiesel. Tá aqui, ó, um monte de coisa. Óleo de nabo forrageiro, óleo de girassol, óleo de mamona, óleo de sésamo, óleo de fritura, que é o que os europeus mais utilizam. Mas o grosso do nosso biodiesel, infelizmente, vem da soja. Tá bom? Pessoal, daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho sobre o etanol brasileiro.